A matriz inversa apresentada abaixo relaciona os componentes simétricos aos seus respectivos fasores, considerando as condições de contorno de uma falta. Quando você viu na nossa aula teórica o estudo das faltas, você viu que tinha condições específicas no qual a gente considerava para o curto-circuito, que tensões iam para zero, que correntes iam para zero e assim vai. Essas são as condições de contorno, é uma forma de dizer, que são as condições específicas de um certo evento, para dizer de forma genérica. Aqui nós temos a componente de sequência positiva, negativa e zero. O concurso não precisa te avisar, porque você tem que saber que 1, 2 e 0 querem dizer positivo, negativo e zero. Aqui nós temos a matriz inversa de transformação. A gente chamou isso aqui de A-1, a literatura chama de A-1. E aqui nós temos as correntes. Olha só, uma coisa que você está vendo é que a forma como a gente, por exemplo, apresentou a matriz inversa não era desse jeito, porque na nossa matriz inversa a componente de sequência positiva zero era a primeira. Então, a matriz inversa que está aqui não é igual à nossa. Então, a corrente A, B e C talvez não esteja nessa ordem. A grande questão é, isso talvez não faça a menor diferença. A gente está resolvendo pensando no concurso, então vamos pensar um jeito de resolver sem precisar ir atrás de mais detalhes. O tipo de falta que essa matriz apresenta nas suas condições de contorno é as condições de contorno estão aqui, ó, apresentadas. Porque aqui tem uma corrente IA, IB e C. Exatamente o que aconteceu no curto-circuito. Aqui a gente percebe claramente que nós temos uma corrente IB, uma corrente que é na fase IA ou IC, que vale menos IB, e outra corrente que está na fase A ou C, que vale zero. Eu não quero saber quem é a corrente na fase A, B ou C. Eu quero saber o tipo de curto. Olha só o que eu consigo pensar aqui numa boa. Eu tenho 3 condutores que tem 3 correntes circulando. Vou botar só I e só I. Eu sei que não é só I. Eu sei que uma é A e B e C. O que é que eu posso fazer? X, Y e Z. Aí caiu fora esse negócio de fase. O que ele está me dizendo aqui? Uma corrente numa fase é igual ao inverso da outra. Significa dizer que se eu tenho uma corrente IB circulando aqui, e não interessa onde está, pode botar o IB aqui, porque aqui é ABC, não interessa, quero botar em qualquer lugar. Se eu tenho uma corrente IB circulando aqui eu tenho menos IB. Ou poderia representar de outra forma, eu posso botar simplesmente IB no sentido oposto. A corrente que está indo está voltando. O que aconteceu aqui no meio do caminho? Um curto-circuito entre as duas fases. E note, nas condições de contorno do que a gente viu de curto-circuito fase-fase, a terceira corrente era igual a 0 ampere. Então, nós temos o curto-circuito fase-fase. Aí você pode estar pensando o seguinte, fase-fase, mas é fase-fase ou fase-fase terra? Aí você me deu uma apertada, não foi? Mais ou menos, sabe por quê? Porque quando for fase-fase terra, então a componente de sequência 0 vai existir. Aí você pega e diz, aqui, a componente de sequência 0 está multiplicando por coisas. Então o valor é diferente de 0. Vamos investigar? Aqui, ó, e 0 é igual a 1/3. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes IB dá IB. 1 vezes menos IB dá menos IB. O 0 deu 0 ampere. Ou seja, a componente de sequência 0 é nula. O curto-circuito não envolve a terra. Então, é fase-fase somente. Está aqui. Circuito fase-fase. Eu até coloquei isso aqui, que é da nossa aula teórica, porque na hora que eu fiz, eu pensei em mais coisas em discutir, até que eu percebi que as discussões eram inúteis. As discussões a mais que eu faria não fariam você fixar algo mais, então eu preferi tirar. Vamos para a próxima.